Olá, tudo bem? Você já parou para pensar que as pessoas mais bem-sucedidas nas finanças possuem características comportamentais similares entre elas? Já reparou que a maioria delas pensam e agem de forma parecida? E que tal se você identificasse quais são essas características similares e começasse a treinar para aplicá-las de forma que você também pudesse ter os mesmos benefícios financeiros que essas pessoas? Solta a vinheta aí. Finanças na Bíblia. Finanças na Bíblia. A sabedoria das Escrituras Sagradas para a sua vida financeira. A apresentação: Tiago Miranda. Oferecimento: ECED, Escola Cristã de Empreendedorismo e Desenvolvimento. Muito bem, seja muito bem-vindo, bem-vinda. Esse é o terceiro episódio do nosso podcast Finanças na Bíblia. Eu sou o Tiago Miranda e hoje nós vamos falar sobre uma dessas características que a Bíblia parece indicar que nos leva a melhores resultados financeiros. Mas antes, eu preciso te dizer para seguir o nosso podcast Finanças na Bíblia nas principais plataformas agregadoras de podcasts, como o Spotify, o Deezer, o Anchor, e você também pode assistir os bastidores dessa gravação do podcast que vos falo lá no meu canal do YouTube, Tiago Miranda, Empreendedores do Reino. Lembrando que Tiago Miranda se escreve com TH, ok? Lá no meu canal você, além de encontrar os bastidores, poder assistir os bastidores desse podcast, você também vai encontrar outros vídeos meus falando sobre finanças do reino, empreendedorismo e por aí vai, ok? Você também pode encontrar a minha escola de empreendedorismo e desenvolvimento pessoal, a ECED, acessando o site escolacrista.com.br. Escola Crista porque a URL, aí, como a gente bem sabe, não aceita a acentuação. Então era cristã, não pode colocar o tiozinho, então ficou Escola Crista. E ECED é a sigla para Escola Cristã de Empreendedorismo e Desenvolvimento. Então o link para acessar o site da escola é ECED, escolacrista.com.br. Entra lá e conheça os meus cursos e treinamentos, beleza? Agora vamos então direto ao assunto desse nosso terceiro episódio. Qual será então essa característica indicada pela Bíblia que pode nos levar a melhores resultados financeiros? Lá no capítulo 1 da segunda carta do apóstolo Pedro, do versículo 5 ao 8, nas versões Almeida Corrigida e Almeida Atualizada, ele diz assim a respeito dos resultados da prática progressiva das graças cristãs. Abre aspas aí. Por isso mesmo vós, reunindo toda a vossa diligência, repete comigo, diligência, guarda bem essa palavra, diligência. Continuando, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor. Porque se em vós houver e aumentarem essas coisas, e aí algumas versões trazem a palavra abundarem essas coisas, ou seja, se vocês abundarem essas coisas, não vos deixarão ociosos e nem estéreis no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, fecha aspas. Aqui, a Bíblia nos traz uma lista de características positivas que nos torna produtivos no conhecimento de Cristo Jesus. Repare que ela fala que se em nós houver essas características, não seremos ociosos e nem estéreis, ou seja, seremos produtivos. Uma terra estéril é uma terra que não produz nada, uma pessoa ociosa não é capaz de gerar valor algum. Sendo assim, aqui nós temos uma lista de características que, se exercitadas, podem nos levar a maior produtividade e, porventura, então, melhores resultados em qualquer área das nossas vidas, inclusive na área financeira. E se essas características nos levam ao conhecimento de Jesus Cristo, é através dele que nós podemos ter uma vida mais abundante, conforme ele mesmo fala e afirma lá no livro de João, no capítulo 10, versículo 10, o famoso João 10:10, que diz assim, abrindo aspas, o próprio Jesus falando, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Isso nos faz pensar
que se nós tivermos fé, virtude, conhecimento, domínio próprio, perseverança e etc., teremos muito mais chances de viver uma vida próspera à maneira de Deus, conforme nós aprendemos no episódio anterior aqui do nosso podcast. Aliás, se você não ouviu o episódio anterior sobre prosperidade bíblica, faça isso assim que nós terminarmos o estudo de hoje, ok? Mas eu quero chamar a sua atenção mesmo para o ingrediente principal que garante o sucesso no exercício dessa lista. Nessa lista de características aqui, elas precisam de um ingrediente principal que está lá no início do texto, a diligência. Repare que antes de apresentar a lista, Pedro diz assim: reunindo vossa diligência, associai então a fé com a virtude ao conhecimento e assim por diante. Isso significa que devemos ser diligentes em exercitar a nossa fé. Devemos ser diligentes em buscar virtudes, ser diligentes ao perseverar, diligentes em cada área, cada item daquela lista. Devemos então ser diligentes ao administrar os nossos recursos financeiros para que a administração seja coerente, que ela seja correta e produza então bons frutos na nossa vida financeira. O dicionário da língua portuguesa diz que a pessoa diligente é zelosa, cuidadosa, alerta e atenta. Segundo o dicionário Michaelis, diligência é um cuidado ativo, é a presteza em fazer alguma coisa, empenho, zelo. Trocando em miúdos, diligência é fazer as coisas direito, é procurar fazer as coisas com excelência. E é fácil então imaginar qual será o seu resultado financeiro se você for diligente na administração do seu orçamento. Vamos ver o que mais a Bíblia nos ensina sobre diligência e resultados financeiros. Lá no livro de Provérbios, o famoso livro da sabedoria, no capítulo 21, versículo 5, diz assim, abrindo aspas: os planos do diligente tendem à abundância, mas a pressa excessiva à pobreza, fecha aspas. Algumas versões dizem que os planos do apressado levam à pobreza. Isso porque fazer as coisas com pressa nos leva a fazer as coisas de qualquer jeito, nos leva a tomar decisões ruins, muitas vezes decisões baseadas em nossa emoção e não de fato baseadas na razão. Os planos do diligente levam à abundância e planejar com diligência nada mais é do que se empenhar nesse planejamento, é se empenhar em fazer direito, é se esforçar. Enquanto o contrário de ser diligente é nada mais nada menos do que ser negligente ou ser displicente, apático nas suas tarefas. No livro de Provérbios ainda, no capítulo 10 agora, versículo 4, diz que o que trabalha com mão displicente empobrece, mas a mão dos diligentes enriquece. Segundo a Bíblia, a diligência nos leva a posições de liderança e todos nós sabemos que líderes melhores têm remunerações maiores aí na escala do mercado de trabalho, não é isso mesmo? Provérbios 12, 24 diz que quem se esforça ao máximo no trabalho chegará a uma posição de liderança, mas o preguiçoso acabará como escravo. Outras traduções ainda da mesma passagem dizem que a mão do diligente dominará, mas os negligentes serão tributários, ou seja, quem é negligente vai pagar tributos àqueles que dominam, ou seja, os diligentes. Se você quer uma promoção, seja diligente no seu trabalho. Não importa com que você trabalha, seja você um empregado ou seja você um empregador. A diligência em suas ações o levará a ser promovido de alguma forma, pois lá em Provérbios 22, 29 diz assim, abre aspas, viste o homem diligente em sua obra? Perante reis será posto, não permanecerá entre os de posição inferior. Você já viu alguém fazendo bem aquilo que ele faz, administrando bem, empreendendo direito, fazendo as coisas direito? Esse normalmente cresce, mas aquele que faz de qualquer jeito, esse não, esse fica ali, sempre vivendo na média, né? na mesmice, ou mesmo tendo que fechar os seus negócios, tendo que desistir dos seus sonhos, porque faz de qualquer jeito, porque é negligente, mas o diligente não, o diligente costuma prosperar. Então, se você quer ser um líder no seu mercado, seja então diligente. Quer receber um salário melhor no seu emprego? Seja diligente. Quer fazer o seu dinheiro durar até o final do mês? Seja então diligente ao decidir sobre os seus gastos. Quer multiplicar os seus recursos? Seja diligente ao investir os seus recursos. Para que você seja próspero à maneira de Deus, tudo que você tem que fazer é ser diligente ao administrar tudo o que Ele coloca nas suas mãos. Simples assim. E eu te desafio a ser diligente ao planejar e a seguir um plano de orçamento familiar.
para ver se você não será mais bem-sucedido na sua área financeira. Não negligencie o poder de planejar um orçamento, não seja displicente com as suas contas, seja diligente e você prosperará. Olha, falando tudo errado, volta, e você prosperará, ok? E aqui vai então uma dica prática. Se você não tem ainda o costume de fazer um orçamento doméstico, não sabe direito o que é isso, como fazer, você pode começar então colocando tudo no papel. Coloque no papel as suas entradas de recursos, que podem ser o seu salário, suas vendas, recebimento de aluguéis, pensões e etc. Ou seja, tudo aquilo que entra como receita na sua família, ok? Organize essas informações pela data de entrada para saber quando você vai poder contar com cada um desses recursos. Em seguida, você comece a listar todas as contas a pagar, organizadas também pelas datas de pagamento de cada uma delas, até para que você não esqueça de honrar com nenhum compromisso dentro do prazo, ok? Depois, você vai somar as receitas, ou seja, tudo que entrou, você vai somar e vai subtrair dessa soma a soma, então, das despesas. Então, você somou as receitas, você chegou no valor. Depois, você vai subtrair a soma de tudo aquilo que você tem a gastar, tudo aquilo que você tem a pagar. Pega o total das receitas e subtraia o total das despesas. Se o valor dessas despesas for maior do que os das receitas, ou se for muito próximo, não tiver ali um saldo muito grande entre esses dois valores, é porque você está gastando demais e vai precisar economizar em algo nos próximos meses. Por outro lado, se você tiver um saldo positivo considerável aí, então aplique esse saldo para a construção de uma reserva de segurança no futuro. E por falar em aplicar o seu dinheiro, no nosso próximo episódio aqui do Finanças na Bíblia, nós vamos falar sobre investimentos e eu vou te dar de presente uma planilha onde você poderá simular quanto você terá no futuro investindo de forma diligente. Então, continue me acompanhando aqui neste podcast e me siga também nas redes sociais. Você encontra todas as minhas redes, Instagram, Facebook, YouTube, contatos e até materiais complementares gratuitos no meu site tiagomirandaoficial.com.br. Lembrando que Tiago se escreve com TH. Lá você vai encontrar também o caminho para os meus cursos e treinamentos da ECED, a minha escola cristã de empreendedorismo e desenvolvimento. Então acessa lá, me manda uma mensagem, eu vou ficar muito feliz em conversar com você, em bater um papo, tirar suas dúvidas, te ajudar em alguma coisa. Então eu espero receber a sua mensagem e nós nos vemos no quarto episódio, o nosso próximo episódio do Finanças na Bíblia. Um grande abraço, Deus te abençoe e #seja próspero.